Uma vez me perguntaram por que meu trabalho com crianças dá tão certo. Primeiro porque eu amo crianças, né, gente? Vamos ser sinceros, eu falei que a minha história de vida ela é embasada realmente, a minha escolha profissional é devido a uma criança, eu já contei essa história, né, que quando eu tinha 10 anos eu estava no posto de saúde, a minha mãe conversando com uma senhora e a criança que estava ali com a senhora, quase que eu derrubei o negócio. A criança que estava ali com a senhora, ela estava muito triste, sabe? Com um olhar assim longe, a avó falava. Ela perdeu a mãe ou ele, não sei, né? O gênero da criança, se era menino ou se era menina. Perdeu a mãe e parou de falar. E eu tô procurando uma psicóloga e não tô conseguindo encontrar. Naquela hora eu nem sabia o que era psicóloga, né? E eu virei e falei assim, quando eu crescer eu vou ser psicóloga para ajudar crianças. Já contei essa história aqui e realmente a minha escolha é embasada nisso. Só que quando eu comecei a atender, sempre surgiam adultos. E eu falei, bom, que a vida me trouxer, eu vou acolher da melhor forma. Até mesmo porque eu tenho isso como missão, né? Eu sempre falo, a vida não traz nada por acaso. Eu tenho algo a aprender com isso. E comecei a atender adultos. E quando eu passei a atender adultos, um específico, né? Ele me trazia uma história da infância, ele falava o tempo inteiro que ele não tinha tido pai presente. E aí, durante o processo, ele foi vendo como que vários homens importantes para ele, né, tios, enfim, fizeram a figura de pai, representaram a figura do pai. E naquele momento que ele descobriu aquilo, o olho dele brilhava, né, brilhava, e ele falava assim, eu tive pai sim, né, e até mesmo meu pai também, meu pai biológico, ele deu o que ele pôde dar, eu tive pai sim. E naquele momento ele ficou tão leve, tão feliz, que ele falou, nunca vou esquecer esse momento aqui. Eu nunca vou esquecer. E naquele momento, o que eu vi nele? Né? Uma criança. Era uma criança, era a criança interior dele que estava ali feliz, sabe? Que estava ali vibrando mesmo. Falou, eu tive pai sim. E nos outros atendimentos também, óbvio, eu percebi que como... Isso nós já sabemos na teoria, né? Mas na prática, vivenciar isso é muito diferente. Como que a nossa infância reflete, assim, de forma intensa hoje na nossa vida adulta. Oi, gente, é uma experiência, eu falo que é uma experiência que só quem vive sabe. Eu sou muito grata pelo trabalho que eu exerço, justamente por essa possibilidade de ver tantas coisas, de ver tantas histórias serem transformadas. Isso é emocionante. Eu falo mesmo que eu tenho como missão de vida, é meu trabalho, obviamente. Eu preciso disso também para viver, obviamente. Lutei muito para isso também, porque aí é uma história para outro vídeo, né? De todas as dificuldades que todos nós passamos, mas que é superação também, mas é uma história para outro vídeo. O que acontece? Então, hoje eu colho muitos frutos. Gente, não é fácil não, tá? Mas assim, de ver, eu falo que o fruto principal é ver, é enxergar, é assistir. E é muito bacana você ver, sabe, a pessoa chegar de uma forma, caminhar e sair daqui de uma forma completamente diferente. É fantástico. Mas enfim, então, durante esse processo, é extremamente perceptível isso. E é por isso que meu trabalho com crianças tem dado tão certo, né? Muito certo, assim, quando os pais colaboram, obviamente. Por quê? Porque os pais são peças fundamentais. Sempre quando eu atendo a criança, gente, pode ter certeza absoluta que eu atendo os pais também. Eu sempre falo, não tem como eu atender a criança ficar bem, se você também não passar por esse processo. Então, os pais vêm e fazem também o processo para ajudar o filho, mas no fundo eles ajudam quem? Eles mesmos. Por que nós temos tanta dificuldade com a criança? Porque a nossa criança interior está tão ferida e tão machucada. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu fui dar uma palestra numa escola e foi uma coisa mais linda. Eu fui falar de sexualidade, enfim. E aí, para pais, né, a importância dos pais falarem de sexualidade para os filhos, enfim. E era uma data comemorativa e estava tendo eventos, né? E aí, no final do evento, eu fiquei lá até o final, eu terminei minha palestra e continuei lá. E as crianças entravam, abraçavam os pais, pegavam um presente, cada hora era um filmando. E eu vi os pais vibrando, sabe, abraçando. E aí eu lembrei muito da minha história. Porque quando eu era criança, não tinha tanto essa questão de abraço. A minha mãe também, ela não viveu isso, obviamente, né? Ela foi a melhor mãe que ela conseguiu ser. Eu sou muito grata a ela, extremamente grata.
mas não tinha muito esse contato físico, sabe? Do abraço, com irmãos também não tinha. E hoje eu vejo a nossa dificuldade com isso, né? A nossa dificuldade em conseguir realmente transbordar esse amor. É difícil, é muito difícil. Falar que ama, falar que gosta. Eu vejo assim, né, que por mais que a gente tente ser carinhoso, assim, eles ficam meio fechadinhos, enfim. Mas é a história que nós tivemos mesmo, né? A história que a minha mãe também teve, e isso mexe muito conosco, porque quando eu vejo aquilo, eu falo, nossa, gente, que lindo, né? Os pais vibrando, estando presentes, comemorando com os filhos as notas, a passagem ali, né, da formatura, a passagem do ano, né, na escola, enfim. É muito bacana. Então, se nós, adultos, temos as nossas dificuldades lá da nossa criança, é óbvio que essa dificuldade vai aparecer no meu filho. E a criança, ela é o sintoma do ambiente que ela vive. Por isso que o meu trabalho, ele é sempre feito com a criança, com os pais e com a escola. Porque a escola também é um ambiente que a criança passa a maior parte do tempo. Mas o principal é trabalharmos os adultos que estão com as crianças. Seja os professores, para ter um olhar mais acolhedor. Eu sempre vou à escola, converso pessoalmente com os professores, né, com o professor da criança. Sempre chamo os pais, a mesma quantidade de sessões que a criança tem, os pais têm também, porque é necessário. Sabe por que é necessário? E quantos pais que vêm, né, para tratarem os filhos, que falam, esse tratamento do meu filho está fazendo bem, é para mim. Eu escuto muito isso, porque nós temos que tratar o adulto, eu sempre falo isso. E é por isso, todos nós temos uma criança dentro de nós. E ela reflete hoje em todos os setores da nossa vida. Seja nos nossos medos profissionais, a insegurança, o medo, né, do olhar do outro, nos remete a quê? Lá na nossa infância, quando meu pai olhava para mim bravo se eu fizesse uma coisa errada. O meu medo de dar um passo maior, porque eu acredito que eu não sou merecedora. A minha autocobrança excessiva, porque eu era cobrada, né? O 10 era o mínimo que eu tinha que tirar, e quando eu tirava o 10 não era mais que minha obrigação. Então, tudo isso, gente, tudo isso que nós vivemos, reflete hoje em quem nós somos. Então, eu sempre falo, para cuidarmos da criança, nós temos primeiro que cuidar do adulto. E é o meu sonho, né, que todo mundo antes de ser pai e de ser mãe fizesse terapia. É o meu sonho de consumo. Mas isso não acontece, mas pelo menos aqui no meu ambiente, isso acontece. Vocês podem ter certeza, porque não dá certo. E eu já tive várias histórias aqui, realmente, do pai só trazer a criança e eu sempre chamar e eles não virem. Não dá certo. Criança sozinha não dá conta. Nós precisamos do adulto saudável para que tenhamos crianças saudáveis. E eu sempre falo, por que eu quero tanto crianças saudáveis? Porque elas serão adolescentes e o adulto que vai vir no consultório, sim, mas para falar de outras questões, outras dificuldades, não das faltas ou dos excessos que tiveram na infância. A nossa história ela é construída diariamente, mas o principal está lá atrás, na nossa infância. Observe isso na sua vida. Observe várias questões que acontecem hoje com você, tiveram origem lá atrás, lá na sua infância. Observa e depois me conta aqui nos comentários, tá bem? Muito obrigada pela sua atenção, por ficar aqui até o final. Gratidão de verdade e até o próximo vídeo.